Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um dos maiores livros da literatura fantástica de todos os tempos. Eu tô falando de O Hobbit, escrito por J.R.R. Tolkien, publicado em 1937, que se tornou simplesmente o maior clássico do gênero da fantasia. Nesse livro nós vamos ser transportados para a Terra-média e vamos conhecer um mundo incrível repleto de mitologia e de criaturas incríveis. Bom, esse vídeo faz parte do clube Lendo Tolkien e é o segundo vídeo da série completa, mas é o primeiro vídeo referente ao livro O Hobbit. No vídeo anterior eu expliquei para vocês tudo sobre o Legendário, sobre a biografia do Tolkien, que vão ser imprescindíveis para a gente entender um pouco mais do contexto geral do Hobbit, da forma que ele foi escrito, a importância que ele tem dentro de toda a obra, de todo o Legendário da Terra-média, tá? Então, se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, corre lá, assiste, eu vou deixar num card aqui em cima, não sei de que lado que eu vou deixar, mas vai estar aqui em cima, tá? E a partir daí, você volta e assiste esse vídeo. E se você já assistiu ao vídeo anterior, segura aí, pega a vinheta e vamos lá! O livro O Hobbit vai contar a história do Bilbo Bolseiro, que era um hobbit que vivia pacificamente na Terra-média, no Condado, para ser mais específico, né? Até que em uma bela noite aparece o mago Gandalf para recrutar o Bilbo junto com um grupo de anões para saírem em uma jornada para poderem salvar o reino de Erebor e também todo o tesouro desse reino que está aí sobre as garras do dragão Smaug. Nesse livro a gente vai acompanhar todo o caminho do Bilbo Bolseiro e como ele vai adquirindo coragem, todas as coisas que ele vai ter que superar até conseguir atingir o seu objetivo. Como vocês perceberam, a gente vai ter o personagem principal, que é o Bilbo Bolseiro. Vou deixar uma imagem dele aqui, ou do filme, ou qualquer outra imagem que eu achar na internet, né, que é um hobbit, a gente vai falar dele daqui a pouco. E alguns outros personagens que vão ser muito importantes nessa trajetória que a gente vai acompanhar da parte inicial do Legendário, que é Hobbit, Senhor dos Anéis e Silmarillion, tá? Então a gente vai ter Bilbo Bolseiro, a gente também vai conhecer Gandalf, o Mago Cinzento, Thorin, Escudo de Carvalho, que é o anão, tipo o rei dos anões, que teve o seu trono ali roubado, que é Erebor, e tá com esse tesouro todo dominado pelo dragão Smaug. A gente vai conhecer também Smaug, que é o dragão que guarda esse tesouro, e o Gollum, que é uma criatura mágica ali, meio mítica, que vai ser um dos grandes precursores de toda a história, de todo o Legendário, porque afinal de contas vai ser ele que vai dar esse anel poderoso pro Bilbo, tá? Então acompanhem assim, foquem nesses personagens principais e tentem entender a trajetória deles durante a leitura, tá? Eu esqueci de mencionar também, gente, que esse aqui é um vídeo de apresentação, é um vídeo de contextualização para facilitar a leitura de vocês, tá? O início da leitura de vocês. Porque, como a gente sabe, o Legendário de Tolkien é algo muito complexo, né? E a gente tem que começar encaixando as pecinhas. A gente está começando a nossa leitura pelo livro O Hobbit, que vai trazer alguns temas centrais muito específicos, lembrando que o Hobbit é um livro voltado para crianças, para o público infantil. Então a gente vai encontrar aqui coisas como aventura e coragem, afinal de contas a gente está acompanhando a jornada do Bilbo para tentar encontrar a coragem dele interior e, né, finalizar aquele objetivo, salvar o reino de Erebor. A gente também vai ter uma reflexão bem interessante sobre ganância e sobre ambição, afinal a gente também vai acompanhar a jornada dos anões para tentar recuperar o seu reino e todos os seus tesouros. E também a gente vai entender até que ponto muito dinheiro e até que ponto essa ligação com o tesouro vão influenciar diretamente a alma deles e o futuro deles. E claro, né, gente, como esse é um livro infantil, mas apesar de que esse vai ser um tema
abordado frequentemente na obra de Tolkien, a gente também vai ter uma bela reflexão durante a leitura sobre amizade e lealdade, porque laços vão ter que ser formados durante essa aventura e a gente vai entender a importância do companheirismo e da lealdade para atingir algumas metas, né? Isso vai ser presente também muito em Senhor dos Anéis. Como a gente conversou no livro, no vídeo anterior, a gente vai ter muito de clubismo aqui dentro desses dois primeiros grandes clássicos de Tolkien, né? Porque os clubes foram muito presentes na vida do autor. Quando ele estava no colégio, ele participava de um clube. Depois que ele entrou na faculdade, ele participou de um outro clube, que inclusive o C.S. Lewis fazia parte. Então, o clubismo é muito frequente na vida dele e ele trouxe isso para a obra. Então, a gente vai encontrar muitos clubes, como, por exemplo, essa galerinha que vai se juntar para partir na jornada junto com o Bilbo, nessa sociedade, que vai ser uma representação do clube, que também vai falar muito sobre amizade e lealdade, tá? Esses são os temas principais de O Hobbit. O mais legal é que a gente vai entrar dentro de toda essa obra, vai começar a nossa incursão pela obra de Tolkien por um livro que não é tão difícil, né? Afinal de contas, a gente tá falando de um livro que ele revisou e publicou ainda vivo, diferente dos outros, né, que foram publicados póstumamente, onde ele escreveu para um público infantil. Então, apesar da gente já começar a entender algumas características da escrita do Tolkien, a gente vai perceber isso tudo de uma forma mais leve, com um toquezinho de humor, que vai diferenciar já no livro seguinte, O Senhor dos Anéis. Mas sim, em O Hobbit a gente já vai encontrar esse estilo narrativo do Tolkien muito descritivo e muito detalhado, que é muito comum dentro dos livros de fantasia e que no meu caso é que me gera um pouco de desconforto nessas leituras, né? Então começar por esse livro para começar a me adaptar com a escrita dele vai ser simplesmente genial. Por isso que a maioria das pessoas indicam esse caminho, né? Primeiro o Hobbit, depois Senhor dos Anéis, e a partir daí começar a adentrar mais nas outras obras de ficção dele. Então, em O Hobbit, a gente realmente vai ter uma linguagem mais acessível, que vai facilitar a leitura e vai preparar a gente para a leitura do Senhor dos Anéis, que é uma pegada completamente diferente. Afinal de contas, já é um livro escrito para adultos. Agora vamos contextualizar um pouquinho, né, gente? Quem são os hobbits que mereceram um livro exclusivo para eles dentro desse legendário com tantas criaturas míticas sensacionais? Os hobbits são criaturinhas extremamente pacíficas, amantes de festas, gentis, hospitaleiros, avesso a mudanças, que são apaixonados por celebrações, refeições abundantes. Afinal de contas, o livro Hobbit e também O Senhor dos Anéis já começam com uma festa, né? Como vocês vão perceber. Os hobbits, ele tem uma alimentação bastante variada, vivem basicamente ali de jardinagem e agricultura. Eles realmente são muito pacíficos e eles vivem em uma sociedade que não tem muita interferência de outros povos, tá? Eles são criaturas realmente avessas a aventuras, o que vai ser engraçado pra gente, afinal de contas, o livro Hobbit vai contar a jornada do Bilbo Bolseiro, né? Um serzinho pequenininho que não gosta tanto de sair aí procurando grandes aventuras. Quem já assistiu o filme O Hobbit provavelmente já tem uma ideia meio que formada na cabeça, né? Os hobbits são criaturinhas que medem em entre 60 até 120 centímetros. Eles são menores que os anões e do que os homens, tá? Eles não têm poderes mágicos, têm cabelos cacheados, pés peludos, costumam andar descalços, tá? Mas tem algumas diferenças com o filme. Os pés deles não são tão grandes, eles têm pés tamanho normal, só que peludos. O filme que criou essa ideia deles terem um pé um pouco maior, né? E eles realmente são criaturas que gostam de viver em sociedade, eles valorizam a sociedade e eles valorizam muito a amizade. A gente vai perceber isso daqui pra frente, tá? Mas como eu já mencionei com vocês, O Hobbit é o livro que dá a abertura a todo esse legendário do Tolkien. A Terra-média, que é onde esse livro vai se passar, é uma pequena parte de todo o universo que o Tolkien criou, que fica dentro do planeta que se chama Arda. Todo esse planeta mais complexo vai ser descrito melhor em O Senhor dos Anéis e em O Silmarillion, né? Inclusive, algumas histórias que o Tolkien inicia em O Hobbit vão ser mais explicadas nesses outros livros. Uma coisa muito importante, gente, é que O Hobbit e O Senhor dos Anéis acontecem na Terceira Era da Terra-média. Sim, teoricamente a gente está começando a história do fim para o início, tá? Porque a gente tem os dois livros iniciais que o Tolkien publicou em vida, antes da gente começar a adentrar nos outros que foram publicações
póstumo. Mais especificamente, O Hobbit e o Senhor dos Anéis vai contar os últimos 80 anos da Terceira Era. Tudo o que acontece antes disso, a gente vai ficar conhecendo apenas na leitura de O Silmarillion. Em Silmarillion que a gente vai conhecer várias histórias, a gente vai conhecer também a origem de alguns personagens que a gente está lendo aqui em O Hobbit. Gandalf, por exemplo, o Mago Cinza, Elrond, que é o líder de Valfenda, e Smaug, por exemplo, que aparece em O Hobbit, vão ter mais destaque nesses outros livros também. O fato, gente, é que o Hobbit, ele realmente vai estabelecer a base para o Senhor dos Anéis. Por isso que a gente começa a ler nessa ordem, né? E a gente vai ler o Hobbit, o Senhor dos Anéis, que é a obra canônica, a obra mais importante do universo do Tolkien, e a partir daí a gente vai conhecendo as outras obras. Ah, Ana, então se o Silmarillion vai contar a origem de todo esse universo que o Tolkien criou, por que a gente não começa justamente pelo Silmarillion? Gente, nem o Tolkien imaginou a leitura dessa forma, afinal de contas ele publicou em vida o Hobbit, ele publicou em vida O Senhor dos Anéis, tá? O Silmarillion, apesar de ter começado a escrever lá no início, né, antes de tudo, ele nem chegou a concluir a leitura. Se ele achasse que a gente precisava ler o Silmarillion primeiro, ele não teria feito isso, vamos combinar, né? O fato é que em O Hobbit que a gente vai ter pela primeira vez o aparecimento do Anel, que vai ser imprescindível para o desenvolvimento do Senhor dos Anéis. A gente também vai ter o aparecimento desses personagens que eu já citei com vocês, que vão ser recorrentes em outras histórias. E vamos ter o início do desenvolvimento de alguns temas que vão ser aprofundados em Senhor dos Anéis, como a questão da amizade, da coragem, da ambição, que começam a ser discutidos aqui, mas vão ser realmente finalizados só nos outros livros, tá? Mas, gente, a gente tá falando do Hobbit, que é um livro dedicado para o público infantil, que quando foi publicado foi muito comparado com Alice no País das Maravilhas, né? Assim que o Hobbit foi publicado, várias resenhas começaram a sair, inclusive algumas resenhas que o comparavam realmente com Alice. Mas o mais interessante é que a maioria dos resenhistas, né, que eram pessoas importantes na época, que eram resenhas publicadas em jornais e por aí, falavam que, diferente de Alice, que é um livro voltado para o público infantil, que gera muita risada em crianças e muito desconforto e falta de entendimento para adultos, o Hobbit é completamente diferente, né? O Hobbit é um livro que vai gerar um entendimento muito básico para crianças, e quando a gente lê ou relê depois de adulto, a gente vai entender que é uma obra que caberiam tantas outras obras dentro dela. É impressionante a carga, apesar de ser um livro leve, com um tom bem humorístico, é impressionante a capacidade da escrita do autor. É poético, é criativo, é interessante, é um livro que agrada tanto adultos quanto crianças. Tanto que os primeiros leitores, aliás, as primeiras pessoas que conheceram a história do Hobbit, até mesmo antes dela existir, foram os filhos do Tolkien, porque ele criou uma espécie de conto inicial ali do Hobbit para os filhos dele, e é a partir daí que ele foi construindo toda a narrativa, né, contando tudo isso para os filhos. E como adulto, o primeiro adulto a ler toda essa história foi o seu grande amigo C.S. Lewis, que já aprovou de cara e falou que tinha muito potencial, que o Tolkien precisava investir e melhorar aquele livro ali para ele ser publicado. Bom, mas o mais legal é que tem uma curiosidade que o próprio Tolkien contou e ele explicou, inclusive em algumas entrevistas, né, que as pessoas perguntavam para ele de onde saiu a ideia da criação do Hobbit, o que ele pensou, como ele começou a escrever. E aí ele conta, né, que ele dava aula em Oxford, e aí teve um dia que ele estava corrigindo inúmeras provas, e uma das pessoas, um dos alunos, tinha deixado uma página totalmente em branco na prova. E aí ele achou genial aquilo, porque ele fala que para um corretor uma página em branco é fantástico, e ele acabou escrevendo a primeira frase do livro O Hobbit, que é: em um buraco no chão vivia um hobbit. Mas isso foi muitos e muitos e muitos e muitos anos dele pensar realmente em transformar essa frase em um livro, porque ele escreveu aquilo ali e simplesmente esqueceu, seguiu a vida. Eu quero inclusive ler com vocês aqui, ó, um trechinho do Hobbit anotado, bem da introdução, que é o próprio Tolkien falando em uma entrevista como ele criou e como ele começou a escrever esse livro. Tolkien recontava com frequência sobre como havia começado a história. Em uma tarde quente de verão, ele estava em casa, sentado em sua escrivaninha, corrigindo as provas de literatura inglesa para a School Certificated. Disse ele a um entrevistador:
Um dos candidatos misericordiosamente havia deixado uma página sem nada escrito, a melhor coisa que pode acontecer a um examinador, e escrevi nelas. Numa toca no chão vivia um hobbit. Nomes sempre geram uma história em minha mente. No fim, achei que seria melhor eu descobrir como eram os hobbits. Acrescentou em outro lugar. Mais tarde, alguns meses depois, pensei que aquilo era bom demais para ficar apenas no verso de uma folha de prova. Escrevi o primeiro capítulo. Então, me esqueci disso. Então, escrevi outra parte. E esse era, como eu conversei com vocês no vídeo passado, a forma de escrever de Tolkien, né? Ele era muito desorganizado, apesar de ser muito perfeccionista. Então ele começava a escrever algo, ele parava, ele escrevia outra coisa, depois ele voltava. E o Hobbit teve um processo muito longo de escrita, até ele ser finalizado, ser publicado. Escrita e retomada, até que ele chegou. Teve várias fases do Hobbit, né? Teve a fase A, B, C, D, até a fase F. Ele mudou o final, ele mudou o nome de vários personagens, até que finalmente ele conseguiu concluir toda a história. Outra curiosidade sobre o Hobbit é que a maioria dos nomes dos anões ele tirou da mitologia nórdica, né? A gente já conversou que Tolkien se inspirou na mitologia nórdica e na Bíblia para poder escrever todo o legendário. E a gente já começa a perceber essas referências nos nomes escolhidos pelos anões, tá? Inclusive, gente, a jornada de Bilbo Bolseiro tem muitas semelhanças com a jornada de Beowulf, inclusive a batalha do Bilbo com o dragão no final do livro. Há mais uma curiosidade. Sabe essa capa super famosa da Martin Claret de O Hobbit, que com certeza vocês já viram não só na editora Martin Claret, mas em outras edições em outros países do mundo? Essa aqui, que eu vou deixar na imagem para vocês, essa ilustração foi criada pelo próprio Tolkien, e mais de 20 ilustrações, inclusive os mapas que estão presentes dentro do livro Hobbit, foram feitas totalmente por ele. Impressionante, o cara era realmente completo, é um artista completo, né? Uma outra curiosidade também é que a primeira edição do Hobbit, ela teve várias alterações, né? Ele acabou reescrevendo a história para fazer com que o Hobbit se ligasse melhor ao Senhor dos Anéis, né? Porque quando ele criou o Hobbit, ele não criou pensando em encaixar ele no legendário, tá? Ele estava, como eu falei com vocês, criando uma história para os filhos dele depois de uma frase escrita em uma prova. Ele não pensou que essa história se encaixaria dentro de todo aquele universo que ele estava criando com o Silmarillion, né? Então, quando ele publicou e foi um sucesso, e a partir daí ele decidiu escrever O Senhor dos Anéis, que era uma espécie de sequência do Hobbit, porém voltada para adultos, ele teve que reescrever, inclusive mudar algumas ilustrações para que o Hobbit se encaixasse melhor dentro do universo, dentro de todo o legendário. E essa conexão é realmente grande, tá? É como se fosse uma sequência, porque afinal alguns grandes personagens de O Hobbit também estão presentes em Senhor dos Anéis, como eu já conversei com vocês. Uma outra informação importante que eu dei para vocês no livro passado é que o Tolkien, ele foi servir na Primeira Guerra Mundial, no fronte, ali, né, numa batalha na França. Então, assim, a gente tem profundas marcas do que o autor viveu na guerra dentro de todos os livros do Legendário, principalmente em O Hobbit e em O Senhor dos Anéis, tá? Vocês vão encontrar muitas referências à Primeira Guerra Mundial. Não diretamente, mas indiretamente. E se você tá pensando que, vai ser moleza pra mim, eu já assisti a trilogia de filmes do Hobbit. Tira o Cavalinho da Chuva, tá? A ideia principal de O Hobbit tá ali, né, no filme. Porém, tiveram muitas alterações, muitos personagens colocados nos filmes que não existem no livro, tá? Então, assim, calma lá. Se você assistiu o filme, você tem uma ideia do que possa ser o Hobbit, o livro O Hobbit, mas é uma ideia distante. Afinal de contas, o Hobbit filme é muito mais para adultos, né? Então a gente tem uma história mais séria do que a gente vai encontrar no livro. O livro realmente tem essa pegada e esse tom mais infantil, não estranhem isso, tá? E tem essa presença de personagens, sem contar que tem subtramas também nos filmes que não acontecem em O Hobbit. Eles aumentaram muito, florearam muito para conseguir fazer 3 filmes, e se eu não me engano vai sair o 4º filme agora, né? Então assim, eles são derivados da história do Hobbit, mas tem bastante coisa diferente. Para começar, assim, se você já viu o filme, o romance que acontece entre Tauriel e Kili nem passa pela história, tá? Então não espere esse romance. O filme também pega alguns personagens que pertencem só ao Senhor dos Anéis e trazem pro Hobbit, né?
como, por exemplo, o Legolas. O Legolas só vai estar presente nos livros em Senhor dos Anéis. Ele não está presente aqui em O Hobbit. E outro detalhe, tá? Os filmes do Hobbit têm muita ação. No filme... Outro detalhe, tá? Nos filmes do Hobbit a gente tem bastante ação. Nos livros você vai encontrar uma ação um pouco mais leve. A gente vai acompanhar mais a jornada do Bilbo. O fato, gente, é que o livro O Hobbit é simplesmente sensacional. Vocês vão ficar apaixonados pela leitura. Uma leitura leve, gostosa. O Hobbit, inclusive, é um dos personagens favoritos do Tolkien. E ele criou o Hobbit para representar um pouco da sua personalidade, esse amor que ele tinha pela simplicidade e pela natureza. O próprio Tolkien chegou a falar que o Hobbit representa aquele homem comum, aquele homem sem tanta ambição, que se sente feliz com pouca coisa, só com uma vida tranquila e em paz. Um homem que realmente valoriza mais a família e a comunidade do que a aventura e outras coisas assim, né? A gente também vai encontrar no livro algumas canções e alguns poemas que vão enriquecer muito toda a nossa trajetória ali, também vai mostrar esse outro lado do Tolkien, que é bem interessante. E vamos ser apresentados a algumas criaturas que vão ser recorrentes daqui pra frente dentro de toda a obra. Eu até anotei aqui para não esquecer. A gente vai conhecer os Trolls, os Goblins, aranhas gigantes, águias gigantes e o dragão Smaug. São criaturas que vão iluminar a nossa imaginação daqui pra frente, tá? Agora, voltando a falar um pouquinho sobre os hobbits, eu já falei pra vocês que eles são homens pequenininhos, vamos dizer assim. E por que homem, gente? Porque os hobbits, eles são derivados, tá? Da raça humana. Vamos dizer assim, eles são uma sub-raça dentro da raça humana, conhecido como humanos pequenos. Os humanos normais são conhecidos como os humanos grandes e os hobbits são uma espécie de humanos pequenos. Eles realmente surgem na terceira era da Terra-média e eles inclusive vão poder viver em comunidades mistas com homens grandes e homens pequenos misturados, né? E então eles não são descendentes nem de anões nem de elfos, tá? Não mistura. Apesar de eles parecerem com anões ou tem hora que parecerem com os elfos, eles são realmente uma sub-raça humana. Eles têm orelha pontuda, cabelo encaracolado, barriguinha saliente, pés peludos, são muito conectados com o solo, com as plantas e com a natureza. Não têm poderes. A maioria dos hobbits são livres de cobiça e livres de ambição. E apesar desse tamanho diminuto e de correrem de confusão, eles apresentam muita coragem quando precisam, né? Ah, outro detalhe importante, parece que eles têm uma audição também um pouco mais aguçada. Vamos verificar isso daqui pra frente. Quanto às roupas, eles estão sempre vestidos de cores mais vivas, eles gostam muito de verde e amarelo, eles gostam de usar roupas práticas, estão sempre descalços, têm um senso de humor bastante simples, estão sempre bem-humorados. São muito hospitaleiros, gostam de dar presentes e também gostam de estudar sobre árvore genealógica e coisas assim. Eles não têm superpoderes, como eu já falei com vocês, né? Não têm poderes como os elfos e tudo mais. Mas eles têm uma habilidade impressionante de desaparecer rapidamente. Por serem pequenos também, né? Toda vez que a situação aperta, eles acabam sumindo. Eles têm o hábito de viver em tocas, tá? Como a gente viu no próprio filme. Porém, em lugares mais planos, eles podem até construir casas em cima, normal, não tem mistério nenhum. Essas casas se chamam Smeals, que são, normalmente eles têm casas mais longas, baixas, muito confortável, com as janelas redondinhas, tem aquela arquitetura clássica dos hobbits que a gente vê nos filmes, isso aí a gente pode confiar sem tirar nem pôr, né? Até porque elas são baseadas também em desenhos que o próprio Tolkien deixou pra gente. E eles têm uma longa vida, normalmente eles vivem entre 99 e 100 e poucos anos, até os 33 anos eles são considerados adolescentes, né? E a gente tem exemplares aí de hobbits que viveram 131 e até 140 anos dentro da saga, tá? E antes de começar a finalizar esse vídeo, eu quero ler para vocês também aqui uma sinopse que o próprio Tolkien fez do livro quando a editora que ia publicar o Hobbit pediu que ele escrevesse em algumas linhas para eles publicarem no jornal, né? Falando sobre o livro. E ele escreveu o seguinte: se você gosta de viagens lá e de volta para fora do confortável mundo ocidental, sobre a borda do ermo e em casa outra vez, e pode se interessar por um modesto herói, abençoado com um pouco de sabedoria e coragem e considerável boa sorte, aqui está o registro de uma jornada e um viajante tal e qual. O período é a época antiga entre a Era da Feéria e o domínio dos homens, quando a famosa floresta de Treva-Mata ainda existia,
e as montanhas eram cheias de perigo. Seguindo o caminho deste humilde aventureiro, você aprenderá a propósito, assim como ele, se é que você já não sabe tudo sobre essas coisas, muito sobre trolls, goblins, anãos e elfos, e captará alguns vislumbres da história e política de um negligenciado, porém importante período. Pois, o Sr. Bilbo Bolseiro visitou várias pessoas notáveis, conversou com o dragão Smaug, o Magnífico, e esteve presente muito de má vontade na Batalha dos 5 Exércitos. Isso é ainda mais notável, já que era um hobbit. Hobbits até agora têm sido preteridos em história e lenda, talvez porque eles, via de regra, preferem o conforto ao invés da agitação. Mas esse relato, baseado em suas memórias pessoais do ano mais excitante de outrora pacata vida do Sr. Bolseiro, dará a você uma justa ideia do estimado povo que agora dizem está se tornando cada vez mais raro. Eles não gostam de barulho. E agora eu vou ler para vocês aquela resenha que eu comentei, né, que publicaram no jornal comparando o Hobbit com Alice. A pessoa falou assim: é preciso entender que este é um livro infantil apenas no sentido de que a primeira de muitas leituras pode ser feita no quarto de brincar. Alice é lido com seriedade por crianças e aos risos por adultos. O Hobbit, por outro lado, será mais engraçado para seus leitores mais jovens. E apenas depois, em uma 10ª ou 20ª leitura, eles começarão a perceber o que o hábil saber e a profunda reflexão fizeram para tornar tudo nele tão maduro, tão amigável e, a seu próprio modo, tão verdadeiro. Fazer previsões é perigoso, mas o Hobbit bem pode se provar um clássico. Como se provou, né, gente? Então é isso, gente. Nós aqui, 87 anos depois que esse livro foi publicado, nos unimos para lermos juntos essa obra impecável e adentrarmos dentro desse universo maravilhoso que o Tolkien criou. Um início leve e gostoso para uma jornada que promete ser realmente épica. Se você quiser ler esse livro com a gente, o cronograma já está disponível no grupo do Telegram. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Pode entrar, que é totalmente gratuito a leitura ao vivo. Mas, se tiver passado um tempo e você quiser adquirir todo esse conteúdo que eu vou produzir para você de forma vitalícia, dá uma conferida na descrição, mas só se você estiver vendo isso depois. Se estiver vendo isso por agora, nem faz sentido, tá? Dá uma olhada aqui depois e acha o link para você poder comprar todo o restante do conteúdo, porque vai valer muito a pena. É isso, gente. Damos abertura, então, à leitura do nosso Clube Lendo Tolkien com o Hobbit, tá? E como sempre, eu não gosto de deixar vocês na mão. E o que a gente vai combinar aqui? Eu senti que ia faltar aquela nossa live de abertura, aquele contato que a gente faz mais próximo. Então, hoje, às 20 horas, se você estiver assistindo esse vídeo em dia, ou se você estiver no grupo do Telegram, você já vai estar sabendo, eu vou abrir uma live pra gente ler junto o primeiro capítulo de O Hobbit. Então, eu espero vocês às 20 horas. Beijos, pessoal. Até a próxima. Tchau!